Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo
impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando mais um evento técnico. Estamos iniciando mais um evento técnico de aperfeiçoamento técnico. Hoje teremos a palestra Perícias em Engenharia. O evento é uma realização da AREA, Associação Regional dos Engenheiros de Ilha Solteira e Adjacências. A palestra será ministrada pela engenheira civil Valdívia Borges de Aguiar. Passo a palavra agora para o anfitrião da noite, o engenheiro civil Amândio Almeida Júnior. Gostaria de agradecer também a presença do engenheiro Dibe, conselheiro do CREA São Paulo, que representa a Associação Areia. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Valdívia, por poder atender o nosso convite. Estamos muito ansiosos pela vossa palestra. Também preciso agradecer ao nosso parceiro na valorização profissional, o CREA, na pessoa do nosso presidente Vinícius Marques, que nunca mede esforços para o fortalecimento das entidades de classe. Hoje trazemos um tema bastante interessante e importante nas nossas atividades. Portanto, vamos aproveitar a experiência da doutora Valdívia nesse universo, né, das perícias em engenharia,
provavelmente trazendo como pano de fundo as perícias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, agradecer a presença de todos, a possibilidade desses eventos online é muito interessante, podemos aproximar as pessoas, temos participantes de várias regiões, de várias cidades, isso engrandece o nosso evento. Então, doutora, estamos ansiosos pela sua palestra. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, né, de realizar mais uma palestra, e esse assunto realmente é um assunto que pode gerar dessa palestra novos peritos judiciais, novos assistentes técnicos. Eu vou explicar um pouquinho do meu dia a dia. Eu quero combinar com vocês que a gente tem pouco tempo para muito assunto. Então, será necessário que as perguntas fiquem lá para o final, e para eu conseguir concluir o assunto da palestra, que realmente 1h30 é muito pouco. Quem sabe aí para frente a gente desenvolve alguns cursos também, ensinando os laudos, ensinando um pouco mais aprofundado essa questão da assistência técnica e das perícias de engenharia. Né? Muito obrigada pelo convite e muito obrigada para todos vocês estarem aqui presentes. Rosana, podemos começar? Pode sim, Valdívia, fica à vontade. Aproveitando, queria registrar a presença do arquiteto Henrique Menin, presidente da Associação de Engenheiros de Arquiteto, do Guarujá. Boa noite, presidente, obrigada. Está dando para ver direitinho aí a apresentação? Perfeito. Então, vamos lá. As perícias de engenharia, né? Essa palestra eu já fiz algumas, e cada vez que a gente desenvolve uma nova palestra, você acaba tendo o conhecimento de algum assunto novo, e essas perícias de engenharia, elas vão sendo renovadas também, as palestras, né? Eu já fiz pelo menos uma dezena de palestras desse assunto, né? Mas dessa vez a gente vai ter algumas novidades. Bom, não dá para a gente falar quem é engenheiro, quem é da área técnica, os arquitetos, os engenheiros e os técnicos. A gente não pode falar em perícias de engenharia sem citar uma norma, né? Então, a gente tem uma norma de perícias de engenharia na construção civil, que é a NBR 13752. Essa norma, ela te mostra quais são os itens mínimos que devem ser abordados, né? E, dependendo do assunto da perícia ou da assistência técnica, vocês vão ver que nós vamos ter outras normas que serão necessárias da gente utilizar, né? Então, quando a gente começa a falar em perícias de engenharia, nós estamos preocupados, todo mundo, mas quais são as ações? O que o perito faz? O que realmente existem nas nomeações para fazer qual atividade, né? Então, esse questionamento, o que eu preciso saber para ser perito judicial? Na verdade, você tem que ser a pessoa expert no assunto. Eu listei alguns itens que eu já fui perita em diversos assuntos. Alguns eu tinha expertise e outros não. Quando você não tem expertise, você decide. Ou você estuda, ou você chama uma equipe multidisciplinar para te ajudar. Porque o juiz, ele tem você tem a confiança no perito. Então, mesmo que você não tenha expertise naquele assunto, você pode coordenar uma equipe multidisciplinar. Às vezes, porque você não tem o conhecimento necessário para determinado assunto, e às vezes porque você não tem a qualificação necessária. Você pode até ter o conhecimento, mas você não tem a qualificação e atribuição para
para escrever, né? Para desenvolver o seu trabalho pericial ou até mesmo assistencial. Então, a gente tem que ter muito cuidado até onde você pode desenvolver os seus laudos técnicos de avaliação, dos seus laudos técnicos judiciais, que podem ser de avaliações, pode ser de acessibilidade, de churrasqueira. Então, você vê o infinito campo para o perito judicial, né? E aí sempre fica aquela confusão. No dia a dia, até mesmo quando você é contratado para ser assistente técnico, eles utilizam um termo, os contratantes erroneamente utilizam o termo: olha, eu contratei a perita para fazer um trabalho sem ser judicial. Não é uma perita. Você contratou uma pessoa que tem o conhecimento, um expert, mas não um perito judicial. Você é perito judicial para aquele processo. É assim que funciona. Você não pode falar que você é perito, você está perito judicial, né? Pessoal, desculpa até de estar aqui, o pessoal está reclamando que algumas pessoas estão falando que não estão recebendo o link. Quem eu estou conseguindo ver, eu estou encaminhando também. Então, existe diferença entre o assistente técnico e o perito judicial. Inicialmente, vamos falar um pouco do perito judicial. O perito judicial, qual é o papel dele na perícia judicial? Ele vai ter que trazer as provas, né? O juiz pede, na hora dos despachos, ele vai falar qual é o tipo de prova que você vai ter que trazer. Então, o perito, no papel do processo, na perícia judicial, é a pessoa que vai trazer a conclusão de um fato, né? O perito é a pessoa de confiança do juiz, e o perito pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa, desde que ele tenha expertise e desde que ele seja nomeado pelo juiz, né? Olha, eu preciso fazer um curso específico para ser perito judicial? Não, você não precisa fazer um curso para ser perito judicial, né? Mas você precisa conhecer os trâmites legais, porque fica muito chato se o perito fica perdido dentro de um processo. O perito ele tem que entender quando ele tem que entrar em ação e quando ele tem que sair de ação, né? Então, esses trâmites, que são esses milhares de cursos que tem por aí, né? Tem muitas empresas, associações, fundações que desenvolvem os cursos periciais, né? Como perito judicial. Mas nenhum te dá um certificado para você e nenhuma garantia que você vai ser o perito. Você só vai saber algumas coisas de como você deve se portar dentro das perícias judiciais, né? O perito do processo, ele é muito importante. E o mais importante ainda, ele tem que ter a imparcialidade. O perito, ele é a pessoa de confiança do juiz, mas ele também, ele tem que escutar os dois lados, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai absorver todas as informações, tanto de um lado quanto do outro. Às vezes, quando o processo tem os assistentes técnicos, fica realmente muito mais fácil, né? E por quê? Porque os advogados têm mania de não contratar um assistente técnico e, sem conhecer norma, fica impugnando o laudo do perito. Isso é errado. Então, sempre dentro do processo, o correto é você trazer os seus assistentes técnicos, que já já eu vou explicar como que é esse assistente técnico. Então, vamos lá. O papel do perito, ele precisa trazer a prova judicial. Para isso, as partes, eles vão fazer quesitos. Que são os quesitos? São perguntas
no qual o perito tem que ter bastante cuidado, porque muitas vezes esses quesitos são pegadinhas para que o perito se contradiz, né? Se contradiga. Então, é importante, na hora de você responder os quesitos, é muito importante você ser o mais claro possível a sua resposta, considerando, tendo o seu embasamento no seu laudo, porque eu já vi muitos peritos fazer o laudo de uma forma e, na hora de quesitos, responder de uma outra. Então, com isso, a impugnação ele realmente é muito rápido. Ela acontece rapidamente, essa impugnação. Então, na hora que você vai responder os quesitos, eu vou explicar melhor lá na frente. Você tem que ter muito cuidado para que você não tenha problemas de ter que responder esclarecimentos 1, 2 e 3, né? O perito faz o laudo técnico e os assistentes técnicos fazem o parecer técnico. Agora, se você não estiver na esfera judicial, todos os profissionais eles podem fazer laudo, desenvolver laudo de ruído, desenvolver laudo de insalubridade, né? Mas dentro do juízo, dentro do processo judicial, nós peritos fazemos os laudos técnicos e os assistentes técnicos fazem os pareceres técnicos, tá? O perito, já vou dar uma primeira dica. Agendamento de perícia. É claro que, se você conhece os assistentes técnicos das partes, existe uma gentileza entre o perito judicial e os assistentes, que geralmente também são peritos, em algum momento um lado está como perito e o outro está como assistente técnico. Então, é muito importante ter essa gentileza entre os profissionais. Mas, se você não conhece os assistentes técnicos, então não tente tentar ajustar a agenda. O perito vai lá, dá 15 dias úteis, peticiona no processo. Agora, se o processo é físico, dependendo da vara, a vara pede 1 mês, 2 meses, vai depender da movimentação da vara, né? E você já coloca lá a sua diligência, dia e horário para essa diligência, né? Então, é necessário... Então, quando você faz esse agendamento da diligência, no processo, né, lá na vara, eles vão informar dentro do processo o dia e a hora, né? E o local onde será a perícia, porque às vezes quando você tem uma perícia, ela não necessariamente tem que ser no local da avaliação, no local onde teve uma construção. Você pode marcar uma perícia inicialmente para ver a documentação. Então, pode ser no seu escritório, no escritório da parte, né? Então, não necessariamente a diligência é no local onde é o objeto da perícia, certo? O esclarecimento, o perito esclarece os pareceres técnicos divergentes. Como que funciona isso, né? O perito é nomeado pelo juiz. Então, primeiro, termologia. Juiz nomeia o perito. E as partes contratam os assistentes técnicos, né? Quando o perito vai lá, faz a diligência, ele oferece o laudo técnico judicial no processo. Quando ele faz esse laudo técnico, apresenta, peticiona, os assistentes técnicos, que é de cada parte, ele vai oferecer os pareceres divergentes ou concordantes, né? Então, quando é divergente, o perito também tem que responder quais são os motivos das divergências e qual é
a conclusão do perito em relação a essas divergências. E vai aparecer os esclarecimentos em algumas vezes. Já o assistente técnico, ele vai fazer o papel na parte judicial. E qual é a função dele na perícia judicial? Ele vai verificar o trabalho do perito e vai fornecer elementos para que facilite o entendimento do perito. Ou tem alguns assistentes técnicos que simplesmente, né, ele é a pessoa da confiança do contratante. Então, tem assistente técnico que até não é ético e faz o que o contratante pede. É muito complicado isso, mas eu não quero acreditar que isso vai acontecer muito aí pela frente, né? Os assistentes técnicos elaboram os quesitos, eles fazem os pareceres técnicos, eles podem participar das perícias e também eles vão, não é que eles vão poder impugnar o laudo pericial, eles vão dar elementos técnicos para que os advogados da parte façam a impugnação do laudo pericial. E os assistentes técnicos podem apresentar também as suas conclusões, mas a conclusão para um laudo é do perito. Um laudo técnico pericial é do perito. O juiz pode concordar com o perito ou não. Quando a gente fala, então, em perícias, a gente precisa utilizar as normas técnicas. Eu utilizo esse convênio da ABNT entre o CREA, Confea e Mútua, onde eles oferecem descontos. Eu sempre, todas as minhas normas, eu compro através desse convênio da ABNT com Confea, Mútua e CREA, tá? Então, fica aí a minha primeira dica. A minha segunda dica, nós temos o IBAP, que todos os trabalhos do IBAP, quando você vê que ele oferece cursos de pós-graduação, mas ele também tem as normas IBAP que nos auxiliam, muito delas não tem uma ABNT, uma NBR referente a determinados assuntos, e as normas do IBAP vai ajudar tanto os assistentes técnicos como os peritos judiciais a trazer o embasamento técnico. E tem o melhor, é através do IBAP que os peritos oferecem os seus honorários. Então, quando você fala em perícias judiciais, você deve utilizar os honorários do IBAP. Cada um, eu estou falando em São Paulo, mas cada um tem o seu IBAP, o seu estado, e você veja lá quais são o regulamento dos honorários, né, para as avaliações e perícias de engenharia específico do seu estado. Bom, então vamos começar agora. Comecei a dar um universo, uma penteada, o que são as perícias judiciais. Mas como eu vou ser perito? Primeira coisa, todos os peritos, eles têm que fazer esse cadastro nos auxiliares da justiça, tá? Algumas vezes, muito raras, eu fui nomeada por algum juiz de alguma vara que não é a vara de costume que eu trabalho. Pode acontecer nomeação sem o juiz te conhecer? Pode acontecer. É raro? É raro. Mas todos os peritos, no estado de São Paulo, por exemplo, é obrigatório ter esse registro nos auxiliares da justiça, tá? Então, o que é necessário para você fazer esse registro? Então, a primeira coisa você vai ter que começar a preencher o seu cadastramento nos auxiliares da justiça, né? Fornecendo o seu CREA, o seu CAL, vai depender
da qual é a área da sua especialidade, né? E você começa o preenchimento dele. Cada item desses, você vai ter que colocar, comprovar. Então, tem os seus dados básicos, telefone, endereço, né? E aí, dentro das suas formações acadêmicas, você vai ter que colocar todos os seus certificados e diplomas. Se você fala que você tem especialidade em determinada área, você vai ter que registrar o seu diploma, o seu certificado neste item de formações acadêmicas, tá? O Auxiliares da Justiça, ele te dá uma oportunidade de também você oferecer uma biografia dos seus trabalhos, qual é a sua área de conhecimento. Mas, muitas vezes, mesmo que não esteja na biografia a área de conhecimento específica, tem juiz que conhece, que confia tanto em você, que te nomeia, mesmo que sua biografia é diferente do que está apresentando aqui no Auxiliares da Justiça. Nestes casos, quando você não tem o conhecimento necessário, quando você for formatar os seus honorários periciais, você vai ter que formatar e apresentar a sua equipe multidisciplinar, tá? Para você ser perito judicial, você tem que ter as suas certidões. Então, certidões na esfera civil, criminal, de família. Você tem que ter a ficha limpa para que você possa ser perito judicial. É importante também destacar que isso a gente vai aprendendo, né? Não é, os cursos, até hoje, eu nunca escutei isso em nenhum curso que eu fiz para ser perito judicial, né? Os treinamentos. Você precisa ter uma conta individual no seu nome, no Banco do Brasil, e, se eu não me engano, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Para você ser perito, você também tem que ter a sua inscrição municipal numa cidade, na cidade que você reside. Então, eu resido no Guarujá. Eu tenho uma inscrição municipal, eu pago ISS como perito judicial na minha cidade, né? E você precisa ter esse comprovante dentro do seu cadastro. Então, dentro lá dos dados básicos, você precisa mostrar também que você paga ISS e contribui como perito judicial, tá? Tem que ter essa conta, não pode ser uma conta conjunta, tem que ser uma conta individual, para que você possa receber os seus honorários periciais. Bom, nesse site também, algumas varas, eles te notificam pelo site, né, pelos auxiliares da justiça. Outras varas, você recebe as suas nomeações por e-mail. Então, cada juiz tem um jeito diferente de trabalhar. No meu caso, onde eu sou perita já há muitos anos do juízo, eu tenho das duas formas. Eu recebo por e-mail e outros juízes, eles me notificam para iniciar a nomeação, iniciar os trabalhos periciais, né? Então, esse universo das perícias, hoje, o que eu trabalho em na maioria das minhas nomeações, elas são das avaliações de imóveis, uso capião, vícios construtivos e garantias, sinistros, periculosidade e insalubridade. Então, a perita do juízo, né, nessas fotos, eu fiz questão de colocar essas fotos, por quê? Você tem que ter equipamentos.
o perito judicial, ou ele tem os equipamentos próprios, ou ele vai alugar, ou alugar o equipamento. E dependendo da sua perícia, né, você precisa também ter conhecimento das novas tecnologias, né? Então, hoje, eu não consigo imaginar fazer perícias sem um drone, perícias ambientais sem ter um drone, para que eu possa estar vendo por cima, não uma foto de Google ou uma foto de satélite. O drone vai te mostrar o que está acontecendo neste momento, né? Quando você começa a perícia. Então, momentos você tem que estar de botas, tem momentos que você tem que estar de terninho, né? Tem momentos que você tem que estar de galocha. O perito judicial, ele tem um universo. Tem dias que você está numa residência 5 estrelas, né? Super mega blaster, e tem dias que você está no meio da favela. Você é um perito do juízo e você é nomeado, seja para fazer as ações em locais lindos ou em locais pouco privilegiados de infraestrutura. Você é o perito do juízo. Você tem que cumprir o seu papel de perito. Você tem que ir nos bons e nos maus locais, né? Então, vamos começar a conversar o universo que é o número 1 das minhas perícias de avaliações de imóveis, só para que vocês possam ter ideia, para que eu seja uma avaliadora, eu já fiz pelo menos uns 15 cursos voltados para as avaliações de imóveis, né? E essas avaliações, você tem de tudo que é segmento. Nós vamos estar mostrando um pouquinho desse universo, né? Sejam eles imóveis urbanos ou rurais, mas você tem que conhecer. Você vai ter que, através de embasamento técnico, você vai precisar chegar numa conclusão. Então, neste caso, para que você não precisa ter um curso específico para ser perito judicial, mas para que você faça as avaliações de imóveis da forma judicial, você precisa ter o conhecimento. Você não precisa apresentar os seus certificados, né? Mas você precisa conhecer profundamente esse universo das avaliações, né? Então, eu coloquei aqui duas nomeações que eu recebi para que vocês possam começar a ter um pouco da nomenclatura como os peritos são nomeados, por exemplo. Nomeia a perita Valdívia Borges para avaliação do imóvel. Intime-se para fins de aceitação do encargo e estimativa dos honorários. Bom, o juiz ele te dá a oportunidade de você aceitar ou você oferecer o seu impedimento. Então, é muito importante, neste momento, quando você vai aceitar aquele processo para que você seja o perito daquele processo, você tem que verificar se você não tem impedimentos, porque os advogados das partes, eles buscam tudo da sua vida. Às vezes você nem sabe que você fez algum trabalho, alguma pessoa da empresa dentro do seu relacionamento diário, por exemplo, e o pessoal já sabe e vai te impugnar. Isso fica muito feio para um perito, né? Ter uma impugnação, sendo que você não poderia ter aceitado, porque você você conhece a parte, você é amigo da parte.
Então, isso fica muito chato. Quando você não pode ser o perito do processo, você tem que informar o seu impedimento. Então, neste momento, você agradece a nomeação, né? O perito vai fazer uma petição de agradecimento, uma petição direcionada para o juiz, né? Excelentíssimo doutor de direito da vara tal, né? Nome do juiz, falando que aceita, mostra as suas qualificações e você vai aceitar ou não o encargo daquela perícia. E, ao mesmo tempo, nesta petição, você vai estimar os seus honorários, né? Vamos ver outra nomeação. Você pode ver que, diante da declinação, teve um perito anterior a mim que declinou. Ou porque ele declinou? Ele pode ter declinado porque as partes bombardearam ele na questão dos seus honorários e ele não quis baixar e o perito declinou, ou porque ele realmente tinha o impedimento de ser o perito do processo. Então, quando um perito declina, o juiz, em substituição ao primeiro, às vezes você tem 3 ou 4 substituições no processo, né? Então, quantas vezes forem necessários, o juiz vai te nomear perita para aquele processo. Neste caso aqui, você já deu para ver, aqui tem uma dica, né? Intima-se para aceitação do encargo com observação do custeio dos honorários pela Defensoria Pública, né? Tem vara, as varas no qual eu trabalho, ainda bem que é bem equilibrado. Eu tenho alguns processos da Defensoria, onde eu vou ganhar 300 e poucos reais, às vezes, quando dá sorte, a ação é um pouco maior, você chega até a 800 reais, né? Mas você tem que, para ser da Defensoria Pública, você tem que aceitar, a vara vai fazer a sua solicitação da reserva dos honorários, essa solicitação tem que ter a devolutiva da Defensoria com a reserva feita, mas na frente eu vou mostrar como é isso, né? Para que depois você possa iniciar o seu trabalho. É importante falar que, quando você faz, olha aqui um jeito da Defensoria Pública. Aqui o autor era o Ministério Público. Essa ação foi em Ilhabela, eu sou perita lá da vara, essa ação foi na Ilhabela. Olha o valor reservado para a sua perícia de avaliação, R$ 146. Você tem que aceitar? Não. Mas é uma gentileza que existe entre o perito judicial e o juiz. Você geralmente consegue arbitrar os seus honorários para as perícias que não são da Defensoria Pública no valor do IBAP, é um valor que dá para que a gente possa fazer. Se você não tem impedimentos, se você não tem problemas de agravos, esses valores a gente recebe no TJ em torno de 6 meses, até 6 meses, né? Mas, em contrapartida, ele vai te dar alguns processos para você receber através da Defensoria Pública. Tá? Então, neste caso específico dos R$ 146, eu fui avaliar esta residência. Altíssimo padrão, né? R$ 146. E você tem que aceitar. Bom, vamos voltar, então, aqui, falar do universo das avaliações. Quando eu falei que eu já fiz pelo menos 15 cursos na área das avaliações, é porque as avaliações têm um universo muito grande.
né? Você tem avaliações de imóveis urbanos, imóveis rurais, tem avaliações de recursos naturais e ambientais, de patrimônios históricos, de empreendimento. Então, para cada tipo de avaliação que você vai fazer, você tem que ter um curso específico. Além das avaliações dos imóveis urbanos, nós temos vários tipos de você chegar a um valor de mercado, né? Nem sempre você consegue fazer um comparativo direto, e aí você vai ter que aplicar outras metodologias para essas avaliações, né? É importante informar para os senhores, a minha formação hoje eu sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, administradora, e estou fazendo agora a área ambiental. Quando você pega uma perícia voltada para o meio ambiente, você tem que trazer para a sua equipe multidisciplinar alguém da área, um geólogo, né? Você tem que, ou então um engenheiro ambiental, vai depender do tipo de serviço que você vai fazer, né? Por exemplo, no caso de imóveis rurais, né? Se você for o engenheiro civil, for fazer a avaliação do imóvel rural, das edificações do imóvel rural, você tem qualificação para isso. Agora, se você tem que determinar pasto, né? Ou você tem que determinar o que você tem de animais, aí você vai ter que colocar dentro da sua equipe outros profissionais da área, né? Você vai ter que colocar, você pode colocar um biólogo, um agrônomo, um engenheiro ambiental, né? Então, você vai depender da sua avaliação, do seu objetivo, o que você vai ter que trazer de prova, o que você vai ter que esclarecer, qual é o nexo causal, qual é a prova que você vai ter que trazer para o processo. Dependendo do que mesmo que você tenha a expertise, muitas vezes você não tem a qualificação necessária, ou qualificação ou atribuição para isso. Então, traga para a sua equipe a equipe multidisciplinar, né? Então, vamos falar um pouquinho das avaliações. Vamos lá. Neste caso, eu fiz uma avaliação para determinar o bem do imóvel. Qual era o valor deste imóvel para que se efetuasse a penhora do imóvel. Mas aproveitando esta foto, eu poderia também, você pode ver que esse imóvel está na parte mais alta de uma encosta, provavelmente ele está no topo de um morro, né? Então, o objetivo da minha perícia poderia ser: esta casa foi construída em alguma APP, por exemplo, de topo de morro, né? Então, para esse tipo de perícia, o que eu preciso? Primeiro, ter o levantamento topográfico dessa área. Se eu tenho o levantamento topográfico, eu tenho que pegar esse levantamento e jogar para as cartografias oficiais. E lá nessas cartografias, eu vou precisar encontrar quais são as demarcações de curso d'água, de APP, né? de lago, de topo de morro, tem várias restrições ambientais que a gente vai ter que falar. Então, vamos dizer que, se neste caso específico, o juiz tivesse perguntado, né? Cometeu um crime ambiental? Para isso, eu tenho que usar o levantamento, cartografia, né? E trazer
junto comigo, a equipe multidisciplinar, tá? Todo perito, em algum momento, ele é assistente técnico, em algum momento, ele é perito. O que é importante? O perfil. Você precisa conhecer a área do local aonde você trabalha, tá? Então, aqui eu tenho um Google Earth, e você pode ver que eu tenho o plano diretor dentro do Google Earth. Por quê? Porque quando eu tenho que fazer observar rapidamente, ter uma resposta rápida, basta eu clicar e desclicar, eu já sei qual é o zoneamento desse imóvel, né? Então, para isso, é importante você ter todo o material cartográfico da cidade do seu conhecimento. Aqui, por exemplo, é o Guarujá. Eu tenho o Guarujá inteiro traçado, seja ele pelo plano diretor, seja ele pelo patrimônio da União. Neste caso, por exemplo, essas linhas demarcadas, elas estão, para cada cor, ela tem um tipo de informação. Se ela é presumida, se ela é demarcada, se ela é homologada, né? Então, quando você resolve ir para as áreas de avaliação, você precisa conhecer profundamente não só a área do comparativo direto do valor do mercado. Você precisa conhecer profundamente tudo que está associado a este imóvel. Por exemplo, se o juiz te fala quais são as dívidas que o imóvel tem, né? Vamos dizer que esse imóvel esteja neste local. Esse local, essa demarcação, mostra que esse imóvel ele está dentro do patrimônio da União. Então, ele tem uma RIP. E se ele tem uma RIP, quando você for perito, você tem que falar qual é a dívida dele. Quanto ele tem de dívida, não só de IPTU, se ele for urbano, ou de INCRA, se ele for rural. Você tem que também ter o cuidado como é a situação dele dentro do patrimônio da União, por exemplo. Então, você precisa, não adianta você sair dando tiro para tudo que é lado, porque se você não conhece o seu território, você, em algum momento, vai ser questionado. Então, se você quer ir para essa área dos laudos periciais, das assistências técnicas, vocês precisam estudar muito. Todo momento é momento de estudar. Todo momento vai ter você vai ter alguma novidade para que você tenha que informar para o juiz ou para o seu cliente, né? Por exemplo, você também precisa conhecer, quando você vai fazer uma avaliação, nem sempre dá tempo de você pedir uma certidão de uso e ocupação de solo, né? Quando você tem uma certidão de uso e ocupação de solo, você tem a garantia do que aquele imóvel pode ter de potencial construtivo, por exemplo. Mas quando você não tem tempo para isso, você tem que conhecer as demarcações, considerando o CONDEFAT. Você precisa conhecer as demarcações, considerando as APPs. Você precisa saber qual é a influência que este imóvel tem, porque se, de repente, você está fazendo uma avaliação para potencial construtivo de quanto vale esse imóvel, e esse imóvel está inteiro dentro de uma APP de curso d'água, por exemplo, o valor dela é 0, porque você não pode construir.
Então, a gente precisa ter o amadurecimento de eu quero ir para essa área é apaixonante. Eu amo ser perita, eu amo ser assistente técnica, eu amo fazer avaliação, mas a dedicação é importante dentro dos territórios que você está atuando, seja lá como perita, seja lá como assistente técnico, né? E, por fim, ainda tem a situação mineralógica. Então, não basta você pensar em demarcação, CONDEFAT, urbano, INCRA e PTU. Você tem que entender qual é a situação mineralógica do seu imóvel também. Então, para isso, você tem que ter esse olhar e informar, de repente, se ele tem uma lavra, se ele tem uma pesquisa, né, um processo de pesquisa em andamento, você é a pessoa de confiança do juiz, você tem que trazer essa informação. Então, tem que ter esse conhecimento, sim. Dentro das avaliações, então, vamos voltar no universo das avaliações, nesta gama de avaliações que o perito ou assistente técnico pode fazer, para que a gente possa finalizar. Esse é o primeiro item, que é o que mais eu sou chamada para fazer nas perícias judiciais. Vocês precisam estudar. As normas, elas te dão diretrizes, elas te ensinam como você tem que seguir. Então, quando você vai para essa área dos laudos, parem de axiologia e tem que estudar, tem que conhecer. Vai na norma, vai estudar, vai fazer curso, e aí você vai ter um bom embasamento para fazer seus laudos ou pareceres técnicos, tá? Uma segunda atividade muito usual nos tribunais são a atividade de uso capião, né? E tem muita dificuldade, né? Quando você olha uma figura dessa, por exemplo, esse imóvel aqui, eu fui perita desse processo, é num local muito complicado de chegar, na Praia Grande, e trata-se de uma área de invasão. Você só consegue o título da propriedade através do uso capião, só que até mesmo que você prove que você mora no local há muitos anos, é aquela história toda, mesmo sabendo que toda essa área é de invasão, na hora de você conseguir um registro, se essa área ela ainda não estava catalogada e não estava, essa gleba, esse loteamento não estava sendo como oficial, até para você ter o registro é complicado, né? Esse aqui é o outro uso capião que eu tive, que, neste caso, a pessoa, ela tem, nesse verde todo, ele tem umas casinhas, ele planta, o imóvel, ele tem IPTU, tem número de lançamento, tem matrícula, os donos desse imóvel eram os donos do loteamento, essas pessoas já estão nessa área, já moram nessa área há muitos anos, há mais de 20 anos, né? E elas precisam da área para o seu sustento. Eles têm plantação de bananeira no terreno inteiro e eles vivem dessa plantação de bananeira. Então, o uso capião, neste caso aqui, ele está mais fácil porque o imóvel tem matrícula e o imóvel tem lançamento de IPTU. Então, quando você obtém o título da propriedade através do processo judicial, é mais fácil de fazer o registro e transferir a propriedade para o usucapido, né? Já neste caso, ninguém está reclamando desta área
Eles estão há muitos anos aqui também. É uma área de invasão, que é remanescente de lote, né, de uma gleba, só que não existe registro no cartório para que possa ter, para que se possa ser registrado esse imóvel. Então, esta ação de uso capião é muito mais difícil de se finalizar do que este, quando o imóvel já está, já tem matrícula e já tem lançamento na prefeitura. Tá? Então, dentro desse universo das perícias judiciais, eu quero voltar e vamos conversar um pouco mais dentro dessas todos os tipos de perícias que a gente pode estar fazendo. Então, quando você trabalha para as perícias, por exemplo, de acessibilidade, né, você tem a nova legislação que até os experts estão com dificuldade de entendimento, porque é uma norma nova e você precisa ter o conhecimento. Neste caso, se você não tem o pleno conhecimento do assunto, é importante estudar ou trazer para a sua equipe alguém que tenha o conhecimento pleno, né? Dessas perícias todas, o que eu posso contar um pouco para vocês, né? Tenham cuidado com as questões de churrasqueira, né? Churrasqueira é uma briga eterna. Tem filtro, não tem filtro? Poderia ser instalado, não poderia ser instalado? Mesmo tendo filtro, ela tem que ser encaminhada até o topo do edifício, né? Então, cada vez mais, os apartamentos com varanda gourmet têm as suas churrasqueiras, né? E cada vez mais o encaminhamento da fumaça e do cheiro não estão sendo, os projetistas não estão tendo este cuidado. Então, agora, pelo menos a cada ano, eu faço 2 ou 3 perícias da questão das churrasqueiras. Então, é um campo novo para os engenheiros e arquitetos que estão aqui, que não queiram passar por um problema lá na frente. É importante que vocês fiquem inteirados com as normas técnicas para as churrasqueiras, né? Uma outra coisa dentro dos tribunais que é corriqueiro, isso daí também eu faço várias perícias voltadas para esse assunto, são as trincas, né? Trincas, fendas, fissuras, vai cair, não vai cair, como que está a questão de construção da sua edificação. E agora, com esses sinistros todos que estão tomando pelo Brasil e mundo afora, o que está acontecendo? É uma nova tendência das perícias judiciais. Pessoas que processam os síndicos porque eles não fazem as suas manutenções, né? Então, senhores profissionais, né? Tenham cuidado nas suas manutenções, tenham cuidado que o pessoal realmente, cada vez mais, conhece a internet, te traz informação, a um piscar de olhos, né? Então, quando você foi... a questão da estrutura de uma edificação, você tem que ter muito conhecimento de como é o comportamento, né? Quando você é o perito desse tipo de processo, né, você tem que conhecer as anomalias, você tem que conhecer as inspeções prediais, você tem que conhecer até que ponto aquele prédio está seguro ou não. Então,
dentro dessas normas de construção, edificação e estrutura, estão tudo interligados, né? As garantias, as normas de concreto armado, as normas de fundações, as normas de manual de proprietário. Hoje, o nível está tão grande que o prédio entrega o manual do proprietário, né? As partes nem sempre mais vão olhar esses manuais, porque muitos incorporadores, construtores, por algum motivo, que eu não sei qual é, muitas vezes não tem todos os itens necessários para que você tenha apresentar no seu manual ou do síndico ou do proprietário. Então, independe do que está escrito no manual do proprietário ou do síndico, ela é a norma de manual do proprietário. Se você não colocou os itens que estão mostrando de como você tem que apresentar o seu manual do proprietário, o perito tem que considerar os itens das garantias, os itens das manutenções e os itens que estão no manual do proprietário, para que você traga o esclarecimento e traga o seu nexo causal, né? Aquela fissura, aquela trinca, ela teve algum vício na construção? Por que ela está? Por que você tem aquelas trincas? Ela está tendo um afundamento? Ela está recalcando o meu prédio? As estruturas, está tendo oxidação das ferragens, né? Então, elas são muito interligadas e as garantias em relação a 5 anos, não é 5 anos de tudo. Você que é assistente técnico, você que é perito judicial, você tem que conhecer os prazos. Para cada atividade, existe um prazo. Algumas são de 5 anos. Outras, basta você entrar no seu apartamento, por exemplo, você vai fazer a primeira vistoria no seu apartamento, né? Você tem que olhar nessa primeira vistoria. Se você não percebeu, você não pode reclamar, porque está lá, claro, é na primeira vistoria, né? Na entrega das chaves. Então, nós profissionais precisamos entender que se o prédio tem as suas garantias, um condomínio também tem os seus deveres. E qual é o dever do condomínio? Fazer as suas manutenções. Então, assim, se você não faz, por exemplo, uma fachada, né? A garantia, a construtora tem que dar a garantia de 5 anos numa fachada, né? Você fez a lavagem com 3? Não. Então, como você quer ter a garantia se você não fez a sua obrigação com 3 anos? Então, o perito judicial, o assistente técnico, tem que conhecer profundamente, né? Tem muitas questões de impermeabilizações, por exemplo, ou instalações hidrossanitárias, a gente vê conclusões de peritos sem fazer os devidos testes de estanqueidade, teste de carga total. Como você pode falar de água sem que você faça o seu teste? Como você pode provar que ali tem a infiltração sem você testar? É complicado. O perito tem que te trazer a prova pericial. Então, é necessário pensar antes de apresentar um laudo, né? E para que a gente possa finalizar, para que a gente possa abrir, então, aos questionamentos também, não só na trabalhista, você pode falar sobre periculosidade e insalubridade. Por exemplo, em São Sebastião,
muitos processos contra funcionários da prefeitura, contra a prefeitura, pedindo insalubridade ou periculosidade em São Sebastião, por exemplo, sou eu que faço as perícias lá. Então, dentro do TJSP, ou seja lá qual é do seu estado, você pode também realizar perícias de periculosidade e insalubridade, né? Não só na esfera trabalhista, porque quando você tem a prefeitura como parte, né, você utiliza os tribunais. E uma outra coisa é quando você fala sobre medição. Neste caso aqui, medição de ruído, opa, tá sem o acento, desculpa aí, pessoal. Uma medição de ruído. Você não pode falar de medição de ruído se o seu equipamento não está aferido, se ele não tem um certificado de calibração. A gente vê um monte de laudo espalhado por aí, né, na esfera, nos tribunais, sem ter um certificado de calibração. Então, facilmente poderá ser impugnado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que você escreve e o que você oferece, porque o lado de lá, o lado dos assistentes técnicos, são tão bem preparados e, algumas vezes, até melhor do que você. Então, tenha cuidado na elaboração dos laudos periciais. Quando você for elaborar o laudo, você seguindo esse laudo de perícias de engenharia, mesmo que não seja para construção civil, ele te dá um norte de quais são os itens mínimos que você tem que ter, né? Então, quando você vai montar o laudo, você precisa ter objetivo, você precisa falar quem te contratou, você tem que explicar aonde é o local, né? Qual é a sua qualificação, sua ou da sua equipe multidisciplinar, né? E você tem que citar quais são as normas que você está utilizando para um embasamento técnico. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação, eu uso mais ou menos o passo a passo das perícias de engenharia e lá na norma de avaliação, dependendo da norma, eu vou usando a termologia da norma específica. Se eu vou falar de imóveis rurais, eu tenho que usar a termologia certa. Eu não posso usar um linguajar cotidiano. Cada nome que você coloca no laudo, seja ele assistencial ou pericial, você precisa ter a referência. Você precisa ter o seu embasamento. E, para isso, você não pode abrir mão de utilizar as normas técnicas. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que estamos bem, 15 minutos para que eu possa responder algumas perguntas, né? Que eu acredito que vocês devem ter 1 milhão de perguntas para isso. As que eu não consegui responder dentro desses 15 minutos, vocês, por favor, encaminhem um e-mail para valdiviaborges@hotmail, né? Nas próximas 48 horas, com o seu telefone, faça a pergunta por e-mail, coloque o seu telefone e eu vou responder para vocês. Eu vou fazer uma ligação e respondo para vocês, tá bom? Então, gente, eu acho que era isso. Estou à disposição aí para que a gente possa começar a fazer, tentar ajudar um pouquinho mais aí, responder alguns questionamentos aí de vocês. Valdívia, eu vou ler para você uma pergunta que está no chat, tá?
Sim. A pergunta é do engenheiro Amândio. É possível desqualificar um perito atuando fora de suas atribuições profissionais? Com certeza. Com certeza é possível, né? Você tem que verificar, antes de você desqualificá-lo, você peça para que ele mostre se ele tem realmente a expertise para aquela atividade, né? Então, às vezes, ele tem cursos, por algum motivo, não está lá nos auxiliares da justiça, então peça para que ele apresente a sua qualificação e atribuição para isso, né? Se ele não tiver, você pode, com certeza, desqualificá-lo. Outra pergunta do engenheiro Mário Roberto Bodon. Valdívia, a referência da norma da ABNT é uma certeza do entendimento ao juiz, ou se eu tiver um resultado final da norma, eu posso dizer que atende? O juiz, ele não precisa, a sentença dele não precisa ser baseado no laudo do perito. Ele pode entender, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve um caso que eu fui assistente técnica, a perita era um imóvel na Paulista. Imóveis na Paulista só combinam com imóveis da Paulista, porque tem vários fatores, o da planta genérica de valores, totalmente... são imóveis completamente diferentes. Se você colocar, mesmo que você faça a transposição, você não consegue que estoure os fatores, né? Então, quando você... neste caso, a perita fez coisas horríveis lá naquele processo, ela realmente ela misturou todas as estações e os dois assistentes técnicos mataram a perita, né? Cada um trazendo o interesse do seu cliente. E aí o juiz percebeu que o negócio realmente... Ele escreveu, apesar da perita ser da minha confiança, o resultado, o juiz não tem a necessidade de ter as suas conclusões baseadas no laudo pericial, né? Então, ele não precisa sentenciar baseado no laudo do perito. Mas você deve, sim, sempre utilizar as normas no seu trabalho. Porque se você não põe a referência normativa, você facilmente vai ser bombardeado. O perito geralmente é bombardeado. Mesmo que ele faça... Olha, aprendo mais uma. Você, quando é perito, mesmo que seu trabalho é exemplar, tem advogados que te desqualificam só para tentar fazer uma pressão junto ao juiz, né? E tem advogados que te desqualificam porque realmente o perito não é bom. Então, você tem que ter muito cuidado, porque você ser bombardeado, geralmente, você será, né? Só que não cuidado, né? Tem muitos peritos que acabam dão uma resposta que satisfaz meio a meio. Você não pode fazer isso, né? Se um lado que realmente a tua prova pericial mostrou que aquele lado é o certo, vamos fazer isso, né? Vamos deixar o certo sempre evidente. Uma outra pergunta do engenheiro Nicolas Costa. Qual o maior erro executivo encontrado em uma reforma de fachada predial na Baixada Santista? Nossa! Maior, eu posso listar aí muitos, né? Então, assim, já começa pela própria paginação. Você faz uma fachada sem considerar a norma de desempenho. Você tem uma norma de desempenho, você tem todo uma responsabilidade. Fachada é um valor altíssimo, você não
faz um projeto. Você contrata nem sempre uma empresa que poderia desenvolver também essa atividade. Não olho, já começa pela contratação, né? Contratação dentro do KNAI, a empresa não poderia fazer fachada, né? Mas o maior erro que eu vejo você não trabalha a base adequadamente, você coloca o revestimento sem ter ou a cura, né, exigida pelos fabricantes que fizeram a base, ou então você coloca o seu revestimento não seguindo. Você tem uma fachada, você tem que ela tem que estar plana, né? E aí você não faz um trabalho nesse reboco, e aí você vê aquele negócio tudo torto, sem ter junta de dilatação. É um festival. Daí começa a fachada de uma cor e termina na outra. Nós podemos ter pelo menos os 10 erros da fachada, assim, tranquilamente. Uma pergunta do José Maurício Tonzar. Qual o método utilizado para uma avaliação de imóvel urbano? Na norma, ele fala que preferencialmente você tem que fazer o comparativo direto. Nem sempre isso é possível, né? Mas quando é possível, você faz o comparativo direto. Faça também utilizando a norma, no mínimo os 12 elementos comparativos, né? Para que você tenha um bom grau de fundamentação, né? E de precisão. O pessoal, quando a gente faz os laudos, se existe no mercado a quantidade dessas amostras, vocês percam um pouco mais de tempo, pelo menos nas varas onde eu atuo, né? E quando eu sou assistente técnico, eu realmente impugno quando o perito vai lá com meia dúzia de 5 amostras, né? Sendo que no mercado tem muito mais amostras. Então, você tenta sempre usar grau de precisão 3 e fundamentação 3, a não ser que você não tenha condições mesmo. Do contrário, tenta sempre se superar, fazer o melhor. Uma pergunta do engenheiro Bruno Romazini. A RT Bruno, não é cobrada? Meu engenheiro, A RT não é cobrada para perícias judiciais? Qual o motivo? A RT não é assim. Vamos lá. É uma confusão isso, né? Qualquer trabalho de engenharia tem que ter a sua RT. O não é cobrada, talvez não seja cobrado pelos juízes, mas os engenheiros sabem. Qualquer coisa que ele faça, ele tem que emitir a RT. Agora, se o cobrado ele está falando em valores, são as RTs da Defensoria. Quando você é perito pela Defensoria Pública, os valores aí você não é cobrado. Daí eu não sei qual foi o sentido da pergunta que ele fez. E obrigada, Bruninho, de você estar por aqui. Você é um super engenheiro. Tivemos a oportunidade de trabalhar desde lá de trás, como estagiário, como engenheiro. É um excelente profissional. Tiro o meu chapéu para você, Bruno. Parabéns. Uma pergunta do engenheiro Rubens Teixeira. O perito tem que se ater somente às perguntas elaboradas pelos assistentes das partes? Não. Geralmente, ele só vai responder o que foi elaborado pelas partes. Mas, às vezes, o perito está lá e descobre que assim, o universo das perícias são muitas coisas. Então, ele descobre algum fato que ninguém apontou. Mas o perito tem que apontar, né? Se aquilo é importante para a prova judicial, ele tem que apontar, desde que faça parte do objeto da sua perícia. Acho que foram só essas perguntas, engenheira Valdívia. Muito bem, então tá certo. Estou muito feliz, né?
eu acredito que a gente precisa agora fazer uns cursos, né, Rosana, para que a gente Sim. possa colocar esse conhecimento na prática. Eu acho que isso é importante para todos nós, né? Então, muito obrigada a todos, obrigada pela participação, obrigada de estar aqui conosco, né? Numa quinta-feira à noite, vocês poderiam estar lá assistindo os seus filmes ou até mesmo trabalhando, né? Eu agradeço de coração, eu amo fazer minhas palestras, né? E contem comigo para sempre, né? Para a sua vida, me adicionem lá no Facebook, no Instagram, e o que vocês precisarem, ficam à vontade, tá? Valdívia, tem mais uma pergunta, e eu queria pedir para que os participantes abrissem suas câmeras, caso alguém Por quisesse favor, também conversar, falar alguma coisa, e a gente também vai aguardar a saudação do engenheiro Amândio. Tem uma última pergunta e eu vou ler para você. Eu agradeço. Não é uma pergunta, é só uma confirmação do engenheiro Bruno, dizendo que sim, da Defensoria Pública é um valor mais em conta, já Isso. as ARTs, no caso, já as perícias Sim. judiciais que ele tinha dúvida. Ok, tudo certo. Muito bem. Rosana. Passo a palavra para... E sobre perguntas em relação a certificado, todos que participaram pelo Zoom receberão certificados de participação. O material da palestra também vai ser enviado para a entidade e será disponibilizado a todos. Muito obrigada e passo a palavra para o engenheiro Amândio. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Ô, Valdívia, primeiro, parabéns pela sua palestra, achei que você se colocou muito bem, certo? Até motivou outras pessoas a militarem nessa direção. Mas obrigada. Quanto tempo você trabalha como perita? Muitos anos. Não vou falar para você falar a sua idade, porque amanhã que fala a idade é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tenho 54 anos, né? Eu me formei em 94. Eu comecei as perícias porque, naquela época, eu era especialista tanto na questão de impermeabilizações, da Denver e da Viapol. Então, tinham muitas perícias em questão das impermeabilizações, e apesar de eu ser recém-formada, eu tinha o conhecimento diferenciado do que tem no mercado. Então, eu comecei a fazer as perícias porque eu conhecia muito a questão das infiltrações e das impermeabilizações, né? Aí, fiquei alguns anos sendo perita, bem recém-formada, mas conhecendo esse campo todo, era um campo do meu conhecimento, né? Aí, depois eu parei de fazer perícias, porque daí você tem seus trabalhos, eu continuei fazendo algumas assistências técnicas, né? E agora estou forte mesmo nas perícias nos últimos 10 anos. Vale a pena ser perita? Então, olha, até hoje, nas trabalhistas, eu gosto muito de fazer trabalhista, mas eu não sou mais perita trabalhista. Eu tenho processos que eu estou recebendo esse ano, processos que eu fiz 5 anos atrás. Aí é muito difícil, né? E ela tomava pelo menos 3 dias da semana para eu fazendo essas perícias. Eu tinha muitas perícias, mas eu não conseguia ficar aguardando esse tempo para receber. Na parte civil, o que eu posso te falar? Vale a pena, sim, né? Eu não vivo só de perícia. Eu falo que eu tenho uma empresa de engenharia, que faço meus laudos técnicos, faço meus trabalhos, minhas aprovações de loteamento, faço os meus licenciamentos com a equipe multidisciplinar, faço esvaziamento de potencial construtivo e com retificação nos IPTUs, né? Isso é o meu forte. E acabo fazendo também algumas ações como assistente técnica. E aí eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? De engenheiro ambiental, de engenheiro civil, administrador, contador, estagiários, né? Então, eu tenho uma equipe toda para que a gente possa trazer isso. Agora,
as perícias judiciais, elas, na esfera civil, se você tiver condições de aguardar até 6 meses, eu posso te falar que é ótimo, né? Pelo menos você vai ter sempre, se você é um bom perito e você tem alguém que te indica, porque você pode ser um excelente profissional, mas se você não tiver o juiz que te indica, você nunca vai ser perito, né? Então, você precisa ter o juiz te indicando. E o juiz tem que gostar de você. Para isso, ele confia em você, né? Este ano, por exemplo, eu não visitei nenhum juiz de varas que eu trabalho aí há 10 anos. Eu não visitei nenhum juiz. Mas tem alguns processos, em alguns casos, quando o negócio é muito complicado, é importante você ir lá conversar com o juiz, entender qual é a linha de raciocínio, o que ele imagina para que eu possa desenvolver o trabalho técnico, né? Então, essa relação de confiança é muito importante, porque você decide a vida aí de muitas pessoas. Então, você tem que ser muito responsável, não só a questão financeira, mas a sua questão de posicionamento. Eu faço lava-jato também, e assim, e muitas vezes eu fui... pessoas tentam me intimidar, né? Então, tem o outro lado também, que tem que ter cuidado. Ok, obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua palestra. Obrigada, fica à vontade no que precisar. Tudo bem? Cabe mais pergunta, Rosana? Olá, meu amigo do nosso Sim, fica à curso vontade. de perícia ambiental, não é? Oi? Nós estamos fazendo o curso de perícias ambientais juntos, não é? Não, comigo não. Eu achava que era, desculpa. É o seguinte, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Obrigada. E uma dúvida que eu tive, até numa outra palestra que eu participei sobre perícia, eu trabalho com projetos na área de estrutura, né? E já peguei alguns projetos extremamente detalhados, com informações, inclusive, de impermeabilização. Você falou que trabalhou nessa área, né? E eu te pergunto, para um projeto estrutural, por exemplo, é exigido que seja definido, não os tipos de material, ou que seja feita ou não uma impermeabilização correta no local? Porque, assim, caso ocorra um problema numa jardineira da fachada de uma residência ou de um edifício, isso é gerado um problema para o projetista ou é da construtora a responsabilidade, né? Olha, vamos pensar assim. Você é responsável pela sua fundação do projeto de fundações, né? Só que existe uma norma de como executar obra. Precisa falar que você tem que se atentar no seu projeto, o que você precisa ter de estrutura. Agora, uma jardineira, se você não apontou, não, aqui você tem que colocar a impermeabilização. Não, isso daí já é um procedimento de execução de obra. Não tem nada a ver com a parte de fundações ou estrutural, no meu entendimento. Na outra perícia, na outra palestra, o perito falou que eu tinha essa responsabilidade de definir. Não, imagina. Então, eu fiquei numa preocupação, eu falei, tem que encher meu projeto de 1000 informações, né, para eu conseguir executar um projeto. Não. Depois, até se você quiser me chamar, eu vou te falar qual é a norma. Eu não sei de cor, porque não dá para a gente saber o número de cor. Você pode falar que a execução tem que seguir aquela norma. Daí você coloca uma nota no seu projeto, só citando a norma de execução de obras de construção civil. Tá ok, obrigado. Não por isso. Tudo ok? Podemos passar a palavra para o engenheiro Amândio, presidente da Associação Regional de Engenheiros de Ilha Solteira. Valdívia, muito obrigado pela palestra, pelos ensinamentos. Foi muito bom. Gostei da participação dos colegas, não só aqui da região, da cidade, mas uma participação bastante maciça, o assunto bastante
interessante para todos nós. Queria agradecer a presença de todos, colaboração, e vamos em breve fazer novos eventos dessa forma, nesse formato, que agrada bastante. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Isso, Valdir, com certeza vamos aproveitar os seus ensinamentos outras vezes. Então, encerrando, Rosana, muito obrigado pela participação de todos, pela presença. Espero que a palestra tenha contribuído com todos vocês. Em breve faremos outros e também conto aí com a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Cadê o...